Saudações, vamos orar? Eu te convido a entrar na presença do Senhor, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia, compaixão, mão estendida para trazer todos aqueles que estão distantes à sua mesa. A unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós rezamos São Mateus. O calendário anglicano também prevê que rezemos São Mateus, evangelista e apóstolo de Jesus. E quero aproveitar para mandar um beijo lá para a paróquia de São Mateus de Guariba. Um beijo enorme para vocês aí que são dedicados a este glorioso apóstolo de Jesus. Talvez você pergunte assim, mas a igreja anglicana também reza os santos? Sim, lembra que eu disse que a gente segue aquela ideia da patrística, de que no essencial, a unidade. A gente lembrar que São Mateus, evangelista, apóstolo de Jesus, pertencente ao rol dos apóstolos, é essencial, então, a unidade. Naquilo que não é essencial, naquilo que a gente pode discordar, fica a diversidade. Mas em tudo, o respeito, o amor e a caridade. Bonito isso? Eu gosto muito dessa ideia. Então, a gente na unidade, a gente tem algumas coisas em comum. É muito mais que nos une com a Igreja Romana do que nos separa. E uma delas é olha, quase que a lâmpada caiu aqui. Esse calendário litúrgico. Tem muitas coisas são unidas, muitas coisas pertencem ao mesmo rol. Então, um beijo, tudo isso para dizer. Um beijo, Guariba, saudades daí, viu? Fui muito feliz nos meses em que eu estive aí. Então, hoje a gente celebra São Mateus. E nos colocando aí na presença de Deus, pedindo a intercessão de São Miguel. Tem bastante devoto de São Miguel lá em Guariba, como tem em todos os lugares por onde eu passei, né? E lugares por onde eu passei e que eu quis ensinar, e tenho certeza que muitos aprenderam que ninguém é como Deus. Que nas horas mais difíceis, que a gente não sabe as respostas, em que a gente está procurando coragem para decidir, a gente reza lembrando que ninguém é como Deus. Por isso, com toda a devoção, digamos assim: Oh, meu zeloso São Miguel, vencedor das forças do mal, terror dos espíritos rebeldes, valoroso guerreiro do Altíssimo, recebestes do próprio Deus força e poder para subjugar a soberba do demônio. Meu diletíssimo guardião, em mais um dia desta quaresma, coloco debaixo de vossa poderosíssima proteção a mim próprio, a minha família e tudo que me foi confiado. Coloque sua família, portanto, no coração de Deus. Filhos, netos, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas por quem você reza diariamente, pessoas que estão sempre nas suas orações. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando pelo mal da depressão, da ansiedade, males que são da alma, males que não são, a gente não vê, mas a gente sabe o quanto sofrem. Colocando o coração de Deus, nosso esposo, nosso noivo, namorada, enfim, sonhos, tudo aquilo que a gente precisa, coloquemos no coração de Deus. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. E juntos, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. Ó meu glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Amém. E hoje, dia de São Mateus, a gente reza o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 9 a 13. Mateus 9, 9 a 13. Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus está em Cafarnaum, mas está indo um pouco adiante. E ele encontra Mateus. É a primeira vez que Mateus é chamado com este nome. Em Lucas e Marcos, ele é chamado de Levi. Então, quando você estiver lendo Lucas ou Marcos e vê lá escrito Levi, você sabe que é o mesmo. E Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Mateus, ele estava sentado num lugar por onde todos os judeus que passavam viravam o rosto. Mateus está sentado na coletoria de impostos. Ele, Mateus, era judeu, morava numa província judaica, só que
todos aqueles que estavam ali, eles eram súditos de Roma. E Mateus, em nome de Roma, cobrava impostos dos seus irmãos judeus. Ele só não apanhava porque ele tinha escolta, ele tinha proteção dos romanos. Mas ele sofria todo tipo de insultos dos judeus. Quando Jesus olha para Mateus, ele olha, é o olhar de Deus, que olha alguém que ninguém quer ver. Ele era um pária da sociedade. Por mais que ele tivesse recursos, fosse uma pessoa que tinha uma certa estatura, uma estatura social, ele só não apanhava, repito, ele só não apanhava porque ele tinha escolta romana. Então ninguém gostava dele. E Jesus olha para ele. Você está entendendo? Nisso daqui, todas as pessoas que talvez ficam preocupados com outras pessoas que não olham para elas ou que viram o rosto, que viram o rosto e como diz na Sexta-feira Santa, sacodem a cabeça, né, dizendo... E olha, falei hoje, né, da igreja anglicana, você sabe que tem muita gente que comia na mesmo altar que eu e que me vira a cara, porque hoje eu sou anglicano. Engraçado isso, né? Para mim isso é motivo de eu dizer assim, puxa vida, que Jesus que está pregando, né? Eu só estou falando isso só para você entender o quanto a gente tem que descobrir o Deus em quem você acredita, não as pessoas que não olham para você. Isso aqui é evangelho, gente. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Esses dias eu tava no supermercado, uma pessoa de comunidade, repito, que sempre comeu no mesmo altar que eu, virou a cara para mim. Meu irmão, é nessa hora que eu te ensino que você puxa toda a força de Deus e pensa assim: quem é como Deus? Ninguém é como Deus? Eu tô te falando isso a quaresma inteira para você aprender. Eu não falo porque eu ouvi falar. Eu falo porque eu acredito. Eu acredito nisso, que ninguém é como Deus. Vamos continuar a leitura que a gente vai voltar a isso. Presta atenção. E Jesus disse para Mateus: segue-me. Este, ou seja, Mateus, levantou-se e o seguiu. Aconteceu que, estando ele, ou seja, Jesus, à mesa na casa de Mateus, você está entendendo? Jesus estava passando, viu Mateus no seu comércio. Mateus deixa o comércio e vai para casa com Jesus. Do comércio para casa, de um cobrador de impostos a alguém que não recebe mais impostos, recebe o amor de Jesus e o seu perdão. Olha que lindo, meu irmão. Olha que lindo, minha irmã. E da banca de impostos para a mesa, do comércio para casa, da banca para a mesa. Você está entendendo? Você está conseguindo captar o raciocínio? Que você é amado por Jesus? Zé, mas eu sou casado de segunda união. Você é amado por Jesus. Zé, eu moro com a pessoa, sou casado na igreja, eu moro com ele, mas hoje eu não amo mais. Eu vivo por causa dos meus filhos. Pense no que você está fazendo, mas pelo menos de Deus você é amado. Pelo menos por Deus você é amada. Por Deus você é sempre muito bem-vinda à mesa. É nesse ponto que a gente chega. É neste ponto, não no ponto final, mas no ponto a partir do qual você reconstrói a sua vida. Olha só que bonito. Zé, eu sou casado com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Ele é homem, eu sou homem. Ela é mulher, eu sou mulher. Ó, presta atenção. Jesus ama você do jeito que você é. E seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, ele é amado, você é amada por Jesus. Mateus, que todo mundo virava o rosto. Jesus olha nos olhos. E estando sentado à mesa na casa do Mateus, vieram muitos publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos em nome de Roma. Cobravam impostos públicos, por isto, publicanos. Eles e os pecadores. Mateus não fala quais. Pense em todos aqueles e aqueles e aquelas que não eram aceitos pelos religiosos da época. Eles sentavam-se à mesa. Então, imagine a mesa que Jesus está sentado. Cobradores de impostos, publicanos, né? Pecadores, discípulos de Jesus e Jesus.
E, inclusive, também os fariseus, vendo isso, estavam ali também, provavelmente estavam ao redor, e os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Olha só, ao invés de ficarem felizes porque aqueles que estavam distantes voltaram, estão julgando por que Jesus se torna impuro. Eles não perceberam, os fariseus não perceberam que ao invés de Jesus se tornar impuro, ele purificava aqueles pecadores. Quando você pega Jesus Eucarístico e coloca na boca, ao invés de você estar cometendo uma heresia, não, está cometendo um pecado grave de comungar em pecado, você é purificado por Jesus. Zé, não concordo com você. Eu sou anglicano, te respeito se você não concordar comigo. Mas é o que eu acredito e está escrito aqui. Se Jesus voltasse hoje, ele sentaria com as pessoas com as quais você não sentaria. Repito, se Jesus voltasse hoje, ele sentaria à mesa, daria de comer, repartiria o pão, daria graças, daria graças e entregaria àqueles e aquelas que você não se sentaria à mesa. Ele, ao ouvir o que os fariseus falavam para os seus discípulos, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia é o que quero e não o sacrifício. Jesus repete Oséias capítulo 6. Profeta, profecia de Oséias. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Você vive uma igreja de Sexta-feira Santa ou uma igreja de Jesus ressuscitado? Ah, mas eu apelo para a justiça divina. Eu apelo para a misericórdia do meu Deus, do teu Deus, do nosso Jesus. Com efeito, Jesus dizendo, com efeito, eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Que bom, né? Você e eu somos chamados à mesa. Mateus viveu tanto tempo sendo julgado, Mateus viveu tanto tempo escutando xingos, que ele era um qualquer, que ele era alguém que traía seu povo, que era um pecador. Mateus escutava muito isso. E de repente, Mateus simplesmente olha e vê Jesus olhando para ele. Quando você chegar na próxima missa, quando você for à igreja, se quiser, domingo eu tenho Santa Eucaristia, Santa Celebração Eucarística, às 19 horas, lá no Centro de Eventos do Real Palace. Você é meu convidado para que você participe. Mas toda vez que você chegar e vir, né, enxergar o ministro erguendo Jesus, que você possa dizer: Senhor, como disse o centurião, eu não sou digno que o Senhor entre em minha morada, mas uma palavra, eu, minha família, como disse o centurião, meu servo vai ser salvo, vai ser curado. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada aqui, mas se o Senhor disser uma palavra, meus filhos, meu marido, eu, minha família, seremos curados. Meu irmão, isso é lindo. Isso é motivo para você voltar de braços abertos e cantar: eu não me acostumei nas terras onde andei, por isso voltei, porque aqui é meu lugar. E a hora que você pegar Jesus, quando pegar Jesus, e quando você intingir no preciosíssimo sangue, esse sangue que foi derramado até a última gota por você, para que você fosse salvo. E não te pergunta de onde você veio. Ele quer que você realmente se alimente, participe da mesa da salvação. Ele não pergunta com quem você mora, ele não pergunta se você é casado na igreja, se é solteiro, tico-tico no fubá, se você gosta de meninos, meninas, não importa. Ele quer que você seja salvo, seja curado. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, disse Jesus. Não sou eu que estou inventando. Está escrito aqui. Mateus, capítulo 9, versos a partir do 9. Se você quiser ler, comece a ler do primeiro. Jesus que cura de todas as enfermidades. Amém? Amém. Pegue água neste momento. Quando a gente pega água para ser abençoado, a gente sempre lembra do nosso batismo. Efésios 4, um só batismo. Então, a gente professa um só batismo. Esse batismo para remissão dos pecados,
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para que você seja purificado. E todas as vezes, você já percebeu, dignai-se abençoar essa água, que recordando o nosso santo batismo, que ao beber essa água você recorde do quanto você pode e será purificado, limpo por dentro e por fora. Olha, já estou fazendo a oração. Dignai-se abençoar essa água que, recordando o nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, abençoe e livre de todos os males. Abençoai, Senhor, essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também beba com fé. Amém? Amém. E todos juntos digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Eu tô rindo porque eu lembrei que ontem uma paciente falou assim: você esqueceu de rezar a oração. Você esqueceu. Eu esqueci mesmo. Ontem eu não rezei a oração de São Miguel. Mas eu dizia para ela, né? Que o nosso Deus é muito maior, né? E se a mãe, o pai, entende até o choro do filho e sabe quando ele tem fome, quando ele está com a fralda suja, você acha que nosso Deus não vai entender até mesmo o nosso balbuciar, até mesmo nossas lágrimas? Quanto mais uma oração que eu fiz e que não fosse. E esse Deus é maravilhoso, esse Deus é amoroso, misericordioso, e ninguém é como ele. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Você viu, hoje eu tô de microfone, ganhei. Um beijo. Ganhei um microfone agora. Tô chique agora. Agora eu falo de microfone. Muito obrigado, que você tenha um dia maravilhoso. Se estiver rezando à tarde, uma tarde abençoada. Se você estiver rezando uma noite restauradora, cheia de Deus, cheia da força, do refrigério. Tá muito calor, né? Do refrigério do nosso Deus. Muito obrigado. Que esse Deus amoroso e misericordioso desça sobre você, sobre sua família e abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor Jesus seja sempre vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.